Olá, meus alunos. Vamos dar continuidade sobre o assunto estatística, só que hoje a gente vai estudar sobre tabelas e gráficos. Mas o que são tabelas? É um arranjo sistemático de dados numéricos disposto de forma de colunas e linhas para fins de comparação. Então, é um desenho, né? Em que vai ter linhas e colunas e lá vai ter as informações da pesquisa da estatística. Por exemplo, numa tabela, ela sempre vai vir um título, números e proporções de docentes dos programas de pós-graduação em saúde coletiva da CEP, segundo faixa etária. Ela vai ter linhas, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ela vai ter coluna 1, 2, 3. E em seguida ela vai ter a fonte de pesquisa, Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pesquisa do Ensino Superior. Essas são exemplos de tabela. Ela tem que ter título, linhas e colunas e a fonte de pesquisa. Aqui é uma tabela que vocês vão passar a conhecer futuramente a partir do 9º ano, né? É uma tabela periódica que envolve química. Ela é a tabela mais completa. Ela possui título, tem colunas, tem linhas e as fontes, né? As informações, né? Esses são exemplos de tabela. E o que seriam os gráficos? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Então, os elementos dos gráficos, os gráficos têm que ter título, tem que ter fonte, tem que ter números e legenda. Título geralmente possui um título a respeito das informações que será apresentada. É aquela informação central do gráfico. A fonte, muitos gráficos, sobretudo das áreas de estatística, apresenta a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também pode apresentar um ano de publicação de fonte referida. Então, a fonte são as informações de onde tirou a pesquisa e pode ter o ano que foi pesquisado. Os números eles são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. Todo gráfico pode ter números para indicar a quantidade de tempo ou não, né? E legenda, grande parte dos gráficos apresentam legenda que auxilia na leitura das informações apresentadas. Junto a elas, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizados. Então, na legenda, eles auxiliam na leitura das informações. Às vezes, eles utilizam cores, às vezes, eles destacam diferentes informações, dados ou períodos. Aqui, dentro do gráfico, possui dois tipos de gráfico, o gráfico de barras e o gráfico de linha. O gráfico de barras, eles são usados para comparar a quantidade ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. As colunas podem seguir de duas maneiras, então, o gráfico de barras ou coluna é a mesma coisa, ele pode vir vertical ou ele pode vir horizontal. No típico de gráfico, sempre vai vir título, sempre vai ter a fonte, que é as fontes aqui coloridas, série 2, série 3. E aí, essas são as informações do gráfico. E o gráfico de barras horizontal é do mesmo procedimento. Sempre vai ter título, sempre vai ter fonte, só que a linha agora é horizontal. E o gráfico de linha, também chamado de gráfico de segmento, ele é usado para apresentar valores, sequências numéricas, em determinado espaço de tempo, ou seja, mostra as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. Aqui é um gráfico de linhas, observe, vai ter título e vai ter as linhas. Essas linhas, elas vão indicar o quê? Uma evolução, como está subindo, ou uma queda, quando ele estiver descendo, né? Então, essas linhas, ela tem essa função. Ela também vai ter, nesse gráfico, título, vai ter fonte, que são essas informações, e vai ter as linhas, no caso, né? Porque é gráfico de linhas. E o que seria o pictograma? São os sinais que, através de uma figura ou de um símbolo, permite desenvolver a representação de algo. Por exemplo, o pictograma aqui, representado as competições da natação dos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Observe que toda informação que tiver símbolo
Dentro de uma figura, como é que é um símbolo, aqui é outro, aqui é outro. É que isso aqui é um pictograma, viu? Aqui é um outro exemplo de pictograma. Nesse pictograma, aqui ele já tem título e aqui ele tem as imagens, né? Símbolo do real, os carros. Acho que esse aqui é dinheiro e esse aqui é celular. Quando passa informações através de símbolo, é um pictograma. Já esse outro pictograma, ele tem um título e o símbolo que ele usou foi tipo uns baldezinhos, né? E ele mostrou a fonte, que é a Diretoria de Pesquisa e Coordenação de Agropecuária, Pesquisa de Pecuária Municipal. Ranking de produção do leite. Aqui é onde você coloca o leite. Quanto mais leite, aí você vai interpretar o gráfico de pictograma, viu? Bom, gente, essa é a nossa aula. Espero que você tenha atendido mais uma vez. Qualquer dúvida, me procura pelo WhatsApp ou nas aulas online, viu? Um abraço, tchau, até a próxima.